Pelo que, relativamente à convocatória que foi distribuída de acordo com a nossa previsão, temos 8 pontos para analisar, discutir e, por conseguinte, passava imediatamente ao primeiro ponto referido na nossa convocatória, que diz respeito à apresentação, discussão e aprovação da ata referente à última Assembleia da União de Freguesias. Este documento foi enviado a todos, pelo que, presumo, todos tenham conhecimento na íntegra do conteúdo deste documento que acabei de referir. Assim sendo, e não tendo a necessidade de o ler na íntegra, até porque se tornava fastidioso, passamos imediatamente à votação do mesmo, no que diz respeito à sua aprovação ou não. Por conseguinte, passo a perguntar quem vota contra. Quem se abstém? O documento, ata referente à última Assembleia da União de Freguesias, foi aprovado por unanimidade. Assim sendo, e no final da sessão, a mesa irá proceder à respectiva assinatura no referido documento, ou seja, o Presidente e as 2 secretárias. Passando de imediato ao ponto número 2, ele refere a apreciação da informação escrita ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade e situação financeira da freguesia nos termos da alínea E, número 2 do artigo 9º da Lei número 75/2013 de 12 de setembro. Assim sendo, passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Isto não é muito o relatório que está lá. Temos este relatório que contém os trabalhos que os nossos poucos homens fizeram durante estes 3 meses. Não tem nada de abril aqui. Eu fiz isto. Nós fazemos também este relatório para a Câmara Municipal trimestral. Optei por trazer só cá o primeiro trimestre, tirando do relatório os primeiros dias de abril. Não estão cá. É só mesmo janeiro, fevereiro e março. Também tem o que foi feito por equipas da Câmara Municipal, a conclusão das obras de São Luís. Mas já começámos um estudo, ainda hoje falei com a empresa que está a fazê-lo, para requalificar a ponte do Passo do Figueiredo. Já temos o levantamento topográfico, estamos a buscar uma solução para aumentar o tabuleiro, porque houve um alargamento de via a chegar à ponte e agora a via está mais larga que a ponte. Né? Se formos interessados já aos muros daquela propriedade, vamos dentro do Ribeiro. Então, convém fazer este estudo aqui assim. A Câmara também está disposta a ajudar a fazer esta requalificação. Conseguimos que fizesse então o saneamento na Rua Padre da Maria de Sousa, para agora poder experimentar, e ao mesmo tempo surgiu ali, toda a gente se apercebeu, a água que nascia ali junto ao Cruzeiro. Aproveitámos a intervenção de saneamento e fizemos essa condução. Neste momento a água ia para o chafariz e a água em excesso, havia um tubo que levava essa água pelo caminho dela. Esse tubo foi interceptado com esse tubo nas obras de saneamento e então a água começou a aparecer em tudo quanto era lado, menos onde devia aparecer. Já temos uma ligação à rede pluvial, a partir de agora, à partida, não haverá. Também isso aconteceu porque a água era mesmo muito. Isso aconteceu em várias zonas da freguesia, da não freguesias, e nós tentámos resolver a maior parte delas, já conseguimos resolver a maior parte delas. Uma delas, duas delas, a Avenida Soares Vasco de Palmares, ou a Avenida de Freguesia, quem vai para a Mó, também a água foi tanta, a água sempre nasceu lá, sempre passava lá, me lembro de estar lá
a aparecer água no pavimento. Desta vez ela foi tanta que arrebenta o pavimento todo. O mesmo aconteceu na Rua de Almas Cerqueiras, do lado de Figueiredo, também uma coisa, intervenções rápidas do município com os da freguesia em parceria, conseguimos resolver as situações. Agora falta-nos ir à Rua de Almas Cerqueiras para dar um jeito ao piso, porque já bateu o que tinha que abater e agora estamos já por aqui no mais transitável. Também fizemos 8 sepulturas no cemitério de Pinheiro da Bem-Posta, vamos fazendo isto aos pouquinhos, conforme a necessidade. Implementar os pluviais na Rua Fontes Namorados, no Pinheiro da Bem-Posta, e uma coisa importante que estava um bocadinho também parada, o investimento na rede de saneamento na Rua do Aire da Beira e Rua de Santiago entre a banca. Saneamento esse não estava ligado à rede. Neste momento já está, falta só mesmo ainda a ensaiar a conduta de ligação, também vai fazer no Pinheiro da Bem-Posta, para poder estas famílias, estas moradias da Rua de Santiago e da Rua do Aire da Beira poderem ligar finalmente as suas casas ao saneamento entre a banca. E pronto, continuamos com o projeto do Centro Cívico, fizemos algumas alterações. Neste momento estamos a trabalhar uma candidatura ao Turismo de Portugal, a candidatura chama-se Crescer Turismo, e estamos a tentar obter financiamento para ainda este ano conseguirmos avançar com o concurso, com o procedimento para aquele espaço ali junto ao cemitério. Pronto, está tudo aí assim, querem questionar alguma coisa, se não, o ponto não é votado, avançaríamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda em relação a este ponto número 2, pergunto se alguém se quer inscrever para esclarecimento adicional. Dado que ninguém o pretende fazer, passamos então à leitura do ponto número 3. Apreciação do inventário dos bens patrimoniais do ano 2025, nos termos da linha B do número 1 do artigo 9º e do número 2 do artigo 11º da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. Sr. Presidente, tem a vontade de ter a palavra. Assim, isto é só o inventário de bens da Junta de Freguesia. Estava tudo, não houve entradas nem saídas nos últimos meses. Alguém pretende inscrever-se para esclarecimento adicional? Dado que ninguém o pretende fazer, passamos de imediato à leitura do ponto número 4. Apreciação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas do ano 2025, nos termos da linha B do número 1 do artigo 9º e ao número 2 do artigo 11º da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. Sr. Presidente, tem a palavra. Então, o Tribunal de Contas obriga-nos, em abril, a aprovarmos a conta de gerência. Neste caso, com uma particularidade, como devem ter reparado nos documentos que vos entregámos, a conta de gerência tem que ter o período total, o ano todo, e também uma parte em que só tem o período de 26 de outubro a 31 de dezembro. Vou falar só aqui alguns números macro, isto é muito extenso, em relação à execução orçamental da despesa em 25, estava previsto uma despesa de 813.631 euros, executámos 633.080 euros, o que fez uma execução de 83,95%. Destes valores, 121.878 foram executados no período após o 26 de outubro, que corresponde a 14,97% dos tais 33%. Isto em relação à despesa. A despesa corrente, na despesa corrente estavam previstos 455 mil euros, mais ou menos isso. Executámos 357 mil, dos quais 98 mil foram executados
no período a seguir 26 de outubro. Despesa de capital. Estavam previstos 358 mil euros, executaram 305.500 e o que faz desses 305 mil que se executaram, 23 mil foram executados depois de 26 de outubro e referem-se às obras do edifício da Trabanca. Estes 23 mil euros que se pagaram às obras da Trabanca nesse período correspondem a 6,36% dos 85% que foram executados. As despesas que mais contribuem para esta execução são as despesas com o pessoal, na ordem dos 97 mil euros, aquisição de bens e serviços na ordem dos 251 mil euros e transferências de capital 304.500 euros mais ou menos. As transferências de capital são nada mais do que as obras que se executaram na União de Freguesias. Há aqui alguns quadros interessantes, mas temos que avançar. Receita. A receita, executámos 89% da receita, 725 mil euros aproximadamente de 813 mil e 107 mil euros foram executados no final do ano, correspondem a 13% dos 89% que foram executados. A receita corrente arrecadada, 501 mil euros, 505, a receita é mais fácil de prever, foi muitos protocolos o que varia aqui é mesmo a questão dos atestados, das postas e por aí fora. O resto é um valor muito é fácil de prever. E então executámos 99% da receita, dos quais 21% foram executados no período final do ano. Na receita de capital não executámos nada no último período e executámos 32,5% no global do ano. O que é que contribui mais para estas receitas de capital? Essas receitas são transferências de subsídios correntes, estamos a falar dos protocolos de colaboração com a Câmara Municipal e do Orçamento de Estado, Fundo de Financiamento das Freguesias. Também a venda de bens e serviços, onde temos que englobar a parte das culturas, das postas e por aí fora. E também, neste caso, também teve aqui uma importância o saldo de geração anterior, que foi de 155 mil euros, transitou de 24 para 25. Depois só mais uma pequena informação. Está aqui no final, que é o saldo de gerência que vai da execução do ano 25, que vai ser tirado agora no PPI 26, é de 41 mil euros a 84 euros. E penso que são os grandes números a apresentar neste momento, sendo que a maior parte toda foi debatido em novembro, quando aprovámos também os salários. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto número 4, alguém se quer inscrever? Temos então duas inscrições. Três inscrições. Dou para já a palavra ao Sr. Carlos Teixeira. A apreciação da conta da gerência 2025 deve começar por um ponto essencial, de clareza, rigor político. Este relatório refere-se, a sua grande maioria, a um período anterior à nossa eleição, ocorrendo, concordo, em outubro de 2025. Nesse sentido, não podemos nem devemos assumir responsabilidade direita por decisões, opções e orientações que não foram formadas por
mandato. Ainda assim, enquanto eleitos, temos o dever de analisar, escrutinar e tomar uma posição política sobre o documento que nos apresentam. E é precisamente aqui que reside o problema central desta conta de gerência. Não está em causa a conformidade técnica do documento nem o cumprimento formal das regras contabilísticas. O que está em causa é algo mais profundo, a falta de transparência política e a ausência de uma verdadeira cultura de gestão, de orientação para resultados. Este documento apresenta números, muitos números, mas não explica decisões, não evidencia prioridades, nem permite prevalecer com clareza o impacto real da ação da Junta na vida das pessoas. Há uma diferença clara entre a transparência técnica e a transparência política. A primeira cumpre requisitos legais, a segunda permite aos eleitos e aos cidadãos compreender como e porquê se governa. E esse, infelizmente, não está presente neste relatório. Desde logo verifica-se uma ausência evidente de indicadores de gestão não existentes, métricas que permitam avaliar a influência do impacto ou desempenho das atividades envolvidas. Não sabemos quanto custa servir melhor a população. Não sabemos que políticas produzem resultados ou falharam. Sem indicadores não há avaliação e sem avaliação não há verdadeira responsabilidade política. Por outro lado, no que diz respeito ao investimento e às obras realizadas, encontramos uma falha recorrente da ausência de discriminação de custos. São listados diversas intervenções, pavimentações, qualificações, aquisições, mas é uma apresentação de forma clara quanto custou cada uma dessas decisões. Ora, sem essa informação não é possível escrutinar devidamente a gestão, não é possível comparar opções e não é possível aferir se houve ou não uma utilização eficiente dos recursos públicos. Acresce ainda um outro ponto relevante, a falta de distinção clara entre as obras de Câmara Municipal e a intervenção da Junta de Freguesia. Ao longo do relatório surgem referências e obras realizadas no território que não são devidamente enquadradas quanto à sua origem e se resulta numa iniciativa da Junta que foram financiadas por esta ou não são da responsabilidade da Câmara Municipal. Esta confusão contribui para uma percepção distorcida da ação da Junta e compromete a transparência perante os cidadãos. Mas ainda há um problema mais estrutural, a ausência de visão e estratégia. O documento revela uma gestão presencial, operacional, feita de tarefas, intervenções pontuais e respostas concluentes, mas não apresenta uma orientação clara nem objetivos subjetivos para o médio e longo prazo. Não há uma estratégia assumida, não há uma prioridade claramente identificada, não há um rumo político evidente. Governar não é apenas executar. Governar é escutar, é definir prioridades e assumir uma visão para o território e para as pessoas. Perante tudo isto, a nossa posição é clara. Não votamos contra, por responsabilidade institucional e por respeito pelo normal funcionamento dos órgãos autárquicos, mas também não votamos a favor porque não nos revemos neste modelo de gestão, um modelo que cumpre formalidades, mas que falta essencial transparência real, capacidade de avaliação, visão e estratégia. Assim, o nosso sentido de voto é a abstenção, uma abstenção consciente, fundamentada e politicamente assumida. E, acima de tudo, uma abstenção que deixa o compromisso claro, o Chega exigirá no futuro uma gestão mais transparente, mais rigorosa e verdadeiramente orientada para os resultados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Castro Teixeira. Sr. Presidente, tem a palavra para comentar. Sim, só o mesmo comentário, porque isto também merece resposta.
isto é uma contra-gerência que temos que entregar em nove contas e mais transparente que isto não pode ser. E a visão, a estratégia política é debatida no orçamento e não na contra-gerência. E nós somos obrigados a tudo que nós contratamos tem regras que são cumpridas rigorosamente e sim, nós é que decidimos, nós é que executamos e nós é que decidimos não gastar o dinheiro, mas a forma como nós gastamos é escrutinada pelas entidades competentes. Nós não podemos fazer. Nós, quando compramos qualquer coisa, pedimos orçamentos, há regras, e nós seguimos as regras. Nesta altura do campeonato, e quando estamos a programa contra a gerência, vimos falar de falta de transparência, está ali um molho de folhas, é mais que uma resma de folhas, mais que uma resma, com tudo o que foi. E sim, nós estamos só 2 meses neste. Mas tudo que ali está tem muito trabalho, muita dedicação, todas as pessoas que por cá passaram e fico um bocadinho, não sei, nem devia ter falado, nem devia ter respondido a esta intervenção, porque realmente o Sr. Carlos não me fez nenhuma questão, foi mais uma declaração política que, pronto, vale o que vale, e digo-lhe que o escrutínio, quem vai saber se estamos a aplicar bem o dinheiro ou não, as pessoas depois dizem na rua e não há problema nenhum com isso. Estou com certeza tranquilo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Lopes. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, tendo em consideração que esta prestação de contas, na sua grande maioria, não diz respeito a este Executivo, não vou navegar em sensacionalismos políticos, nem tem pouco nada que se pareça. Faço apenas uma nota. Aproveitar este saldo de gerência para investir, investir e investir, assim como ficou prometido por Sua Excelência na última Assembleia. De resto, deixo outra nota para finalizar, que se torna impossível ter de ser considerações e aprovar contas, sendo que a leitura das mesmas é inviável. Os anexos às demonstrações orçamentais são ilegíveis, completamente ilegíveis, tanto na sua forma digital como na sua forma física. Mais rigor na entrega da documentação para a garantia da transparência dos documentos é mesmo necessária. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Lopes. Sr. Presidente, tem a palavra para comentar. Quais são os anexos que... Prestação de contas, logo a seguir. Okay. Ainda dentro da primeira parte. Onde está mais as coisas escrituradas. Sim. Isso foi do programa, vem do modelo, não é? Nós não inventamos nada, que eu saio assim do programa. Tem sido um bocadinho difícil, mas já está convencida na Elsa. Vamos tentar mudar de programa. Porque realmente nós estamos sempre com muitos problemas com este operador, mesmo muito difícil trabalhar com eles. E a Dona Alfa já está convencida, porque também sai do corpo, também tem a dificuldade, e penso que vamos, e pode ser, não prometo que seja melhor, os mapas saem de lá, mas pode ser que tenhamos sorte, mas pronto, vou tentar com a empresa que nos faz isto. Se me permitir uma nota rápida, mesmo numa parte, aquilo parece-me que é uma digitalização de um original, nem parece que sai assim do programa. Bem torto, é que nem sequer bem enquadrado na folha. Sim, mas pode ter sido também, não é? Porque nós, parece-me. O que é que nós fazemos? Nós temos que observar lá o mapa e nós temos depois construir a conta de gerência com vários inputs e é possível que ao digitalizar tenha visual uma folha trocada ou distorcida, é normal, mas vamos ter esse cuidado. A relação social de gerência vai ser agora incorporado, não é ainda nesta Assembleia, na próxima Assembleia, vai ser incorporado
no PPI. E sim, vai ser todo para investimento, para despesas de capital, salvo uma outra exceção. Neste momento já estamos a ter alguns orçamentos para coisas que vão acontecer e, se for necessário já reforçar as verbas agora, já reforçamos com saldo de gerência e na Assembleia de Junho já vamos ter isso refletido. Está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo de imediato a palavra ao Sr. Filipe Marques. Muito rapidamente, porque a Assembleia já está longa, mas não queria deixar aqui umas notas acerca deste relatório. No âmbito da apreciação do relatório de atividades e contas, importa fazer uma leitura responsável, rigorosa, mas também justa ao documento que nos é apresentado. Antes de mais, devemos enquadrar este relatório no seu contexto temporal. Apesar deste ponto dizer respeito a todo o ano de 2025, quero nesta intervenção focar principalmente no período decorrido entre o 26 de outubro e 31 de dezembro, por ser o primeiro período com responsabilidade de gestão deste Executivo. Estamos a falar de um período muito curto de gestão, pouco mais de 2 meses, o que naturalmente condiciona o grau de execução orçamental e a concretização dos investimentos previstos. Ainda assim, há vários aspectos que importa destacar de forma positiva. Desde logo, ao nível da gestão financeira, verifica-se o cumprimento de um princípio fundamental, o equilíbrio das contas correntes. As receitas correntes foram superiores às despesas correntes, o que demonstra uma gestão prudente e responsável dos recursos disponíveis. Por outro lado, importa sublinhar que a despesa foi maioritariamente canalizada para áreas essenciais ao funcionamento da freguesia, com destaque para a aquisição de bens e serviços que representa mais de metade da despesa realizada. Isto indica uma aposta na resposta às necessidades do dia-a-dia da população e da manutenção dos serviços prestados. Realça o investimento. Embora o grau de execução seja naturalmente reduzido, cerca de 6,5%, isto deve ser interpretado à luz do curto período em análise. Ainda assim, foi possível iniciar intervenções, nomeadamente na requalificação e conservação de edifícios, o que demonstra que houve já ação concreta no terreno. É importante também referir que, apesar de se verificar uma redução do saldo de gerência em relação ao ano anterior, ao período anterior, de 1 a 26 de outubro, de 1 de janeiro de outubro, esta situação resulta de um contexto transitório e não põe em causa a sustentabilidade financeira da freguesia, até porque se mantém o equilíbrio nas contas correntes. Em suma, estamos perante um relatório que, tendo em conta o período a que diz respeito, revela uma gestão equilibrada, responsável e orientada para o funcionamento regular da freguesia e para o início de uma execução das suas prioridades. Por todas estas razões, e reconhecendo naturalmente que há sempre margem para melhorar, consideramos que este documento reúne as condições para merecer a aprovação dessa Assembleia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Filipe Marques. Não sei se o Presidente se quer acrescentar algo. Sim, posso só dar aqui mais uma informação em relação ao que o Sr. Filipe acabou de dizer. Sim, houve uma diminuição muito grande do saldo de gerência de um período para o outro. Isso não era para acontecer, mas aconteceu porque o dinheiro do seguro para a escultórica de homenagem aos bombeiros veio numa gerência e foi executado no ou seja, estava como saldo de gerência em 25 de outubro e depois nós fizemos o pagamento depois disso e estava um valor expressivo. Só isso e assim faz. O outro valor 6% que fala de investimento foi também, não fizemos nada especial. Continuámos as obras no edifício da banca, estão concluídas e penso que estão todas pagas também, mas algumas delas já se vão repercutir nas contas de 2026. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Concluída está a apresentação e a discussão deste ponto número 4, vamos passar de imediato à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
portanto, o ponto número 4 mereceu a abstenção de 6, teve 6 abstenções e 7 votos a favor. Por conseguinte, está devidamente aprovado. Passamos então ao ponto número 5 desta nossa Assembleia, que eu passo para ler. Ponto número 5. Proposta de recomendação apresentada pelo grupo de eleitos pela Aliança Democrática, abertura de passagem de nível na rua Monsenhor Albino Soares de Pinho e colocação de carreiras, cancelas, em todas as passagens de nível da União de Freguesias. Relativamente a este ponto, quem se inscreve? Faça favor, Sr. João Mendes. Estou a atinar com isto. Ora bem, o ponto 5, eu vou passar aqui a explicar o porquê desta pretensão. Este é um tema que, sendo muitas vezes visto como um problema pontual, é na verdade um problema de todos nós. Nas últimas semanas e até meses, muito se falou sobre a mobilidade e as dificuldades sentidas por pessoas até concretas. Como exemplo, eu trago aqui o caso do Tiago João, que penso que já é mediático por razões até menos nobres, mas quero ser claro, eu não venho aqui falar de um caso individual. Portanto, vamos falar de um caso que é uma realidade coletiva, de uma necessidade que é transversal a toda esta freguesia. Refiro-me à passagem de nível junto, abaixo da igreja, na ligação a Figueira de Baixo. Esta passagem foi encerrada, tal como outras, já há alguns anos, no âmbito de um entendimento entre a Junta de Freguesia da altura e a Câmara Municipal. Hoje, com esta experiência acumulada, é legítimo dizer que essa decisão prejudicou esta população. Prejudicou quem vive em Figueiredo, quem circula no Pinheiro, mas acima de tudo prejudicou todos nós enquanto comunidades. Como exemplo, se vocês frequentarem ali a zona da igreja, especialmente em dias de missas, comunhões, funerais, o que é que acontece ali? É um congestionamento, há dificuldades de entrar e em sair que não se consegue transitar ali naquela zona. E porque temos apenas duas alternativas viárias, ou é pelo cruzeiro ou é pelo lado do cemitério. O resultado é claro: o trânsito de acumulados, a organização e a perda de fluidez. A reabertura daquela passagem de nível criaria uma terceira alternativa, uma via de escoamento e de segurança, uma solução até simples para um problema que é recorrente. E além disso, nós estamos num momento que é decisivo, porque esta linha ferroviária está a ser intervencionada e prevê-se o regresso à circulação. Estão agora a contratar a arranjar os comboios, mas é para começar a funcionar. Ora, se a linha vai voltar a servir o território, então as infraestruturas associadas também devem servir a população. Uma linha de comboio não pode ser apenas um obstáculo. Ela tem de ser um instrumento ao serviço das pessoas. E isso implica garantir passagens seguras e funcionais. Não defendemos aqui uma solução sem segurança, é pelo contrário, é uma solução que tenha passagens de nível modernas, com cancelas, com guardas, com as condições exigidas nesta e nas restantes passagens, porque foram fechadas várias passagens de nível nesta freguesia. Segurança e funcionalidade não são incompatíveis, elas são obrigatórias. Há ainda uma contradição que não podemos ignorar. É que diz que aquela passagem de nível é legal. Porém, todos os dias, passam lá dezenas de pessoas e atravessam-na a pé.
Ou seja, nós temos uma realidade que existe, que é usada, mas que não é assumida nem resolvida. Fechar os olhos ao problema não o elimina, apenas o torna mais perigoso. Por isso, aquilo que aqui proponho, apesar de ser simples, exige vontade e atitudes políticas, obviamente. Que esta não seja uma luta individual, que não seja uma bandeira de um só, ou até só de um partido, mas que seja uma causa de todos nós aqui, portanto, da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal e todas as forças vivas aqui da nossa freguesia. Nós devemos unir esforços para defender a reabertura daquela passagem de nível com condições de segurança e com utilização também rodoviária. Aquela, e mais uma vez, também as outras. Aquela, eu volto a frisar o problema da circulação aqui, que no fundo vai estar também implícita no ponto seguinte, que é fecharmos ou colocarmos um sentido só na rua que vai para o canto, não é? Vai do Cruzeiro para o canto. Antigamente o trânsito circulava pelo fundo do Pinheiro acima, atravessava a linha, chegava ao Cruzeiro e tinha duas opções: ou ia para o Cavaco ou ia lá para cima para fugir ao trânsito do cruzamento do Cavaco. Neste momento isto não acontece. Portanto, mesmo que na igreja, quem sai da igreja vá pelo cemitério, se for para o canto, chega ao cruzeirinho, onde tem lá o chafariz, e tem que voltar para o cruzeiro. Ou seja, vai novamente misturar-se no trânsito todo, que vai sair no Cavaco. Portanto, não tem ali escapatória. E uma das escapatórias que era possíveis é para o lado de Figueiredo. O lado de Figueiredo de baixo, vai dar à ponte do passo que há bocado referido. Portanto, mais uma vez, e porque estamos a falar de mobilidade e segurança, estamos a falar de qualidade de vida, estamos a falar de servir melhor à população, e isto é uma responsabilidade de todos nós. Portanto, é esta a proposta que nós fazemos, que interpelemos com as autoridades, com a Câmara, e juntar esforços para conseguirmos reabrir aquela e outras passagens de níveis em segurança. Obrigado. Muito obrigado, Sr. João. Muito obrigado, Sr. João Mendes. Dou agora a palavra ao Sr. Filipe Marques. Só para dizer que, da parte do Partido Socialista, subscrevemos totalmente esta recomendação apresentada pelo João Carlos Mendes e pela ADN. E, como há óbvio, votaremos favoravelmente. Muito obrigado, Sr. Filipe Marques. Sr. Presidente, quer comentar? Assim, isto é um ponto seguinte pela AD. A Junta de Freguesia, neste caso, o que a Assembleia de Freguesia decidir, nós acompanharemos. É lógico que gostávamos de ter a freguesia o menos retalhada possível, com mais celeridade possível, mas também temos a noção que o encerramento da passagem de nível veio por decreto, não foi ninguém que se lembrou de fechar aquela passagem de nível. Isto aconteceu em toda a linha de Algoa e não só, e esses encerramentos estão decretados e o IIP simplesmente aplicou a lei, mas concordamos que devemos, pelo menos, tentar. Fundamentar-se quem pede, ninguém vai, por isso acompanhamos e subscrevemos integralmente o que a Assembleia decidir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Por conseguinte, e relativamente a este ponto número 5, tratando-se de uma proposta de recomendação, vamos proceder à respectiva votação no sentido de promovermos ou não o seu desenvolvimento. Questiono. Quem vota contra? Quem se abstém? A recomendação foi aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto número 6. Proposta de recomendação apresentada pelo Grupo de Eleitos pela Aliança Democrática. A requalificação da zona envolvente ao cruzamento da Rua do Patronato de Santo António com a Rua Padre Bernardo Xavier Coutinho, cruzamento do Cavaco. Creio que o Sr. João Mendes tem a palavra.
Então, mais uma vez, a presente intervenção incide, desta vez, sobre a temática, mais uma vez, da mobilidade e da União de Freguesias do Pinheiro da Imposta, entendida como uma questão de interesse coletivo e estruturante para a qualidade de vida e, em letras maiúsculas, segurança da população. Neste contexto, analisamos então a situação da zona envolvente ao cruzamento do Cavaco, para a qual apresento um projeto de requalificação e reordenamento do trânsito totalmente caótico e inseguro e que será de veras agravado no futuro próximo com a relocalização do centro de saúde para esta mesma área e que até já foi aprovado para construção. Eu faço aqui uma interligação que é o seguinte: já falámos sobre isto em dezembro do ano passado, isto numa comissão de líderes que tivemos. Já tive a oportunidade também de partilhar um bocadinho esta ideia e fiquei de apresentar na próxima Assembleia, portanto, cá estamos. Eu tenho um projeto que, no fundo, já desenvolvido, que não temos aqui condições para o apresentar, mas que vai responder um bocadinho ao descritivo que eu vou fazer aqui em seguida. Portanto, já tenho criado precisamente uma baia de Kiss and Go, para deixar os miúdos em segurança junto à escola, separado do outro trânsito. Tem também estacionamento e tem, acima de tudo, a demarcação no chão, para que toda aquela confusão do trânsito que ainda há bocado o Eduardo mencionou no início, ficasse resolvida em segurança para a população. Também tem neste projeto uma rotunda mais a sul, junto à Infama, com um outro objetivo, mas também está neste projeto. Não vamos aqui apresentá-lo, mas fica disponível, pelo menos da minha parte, fica disponível quem quiser consultar e quem quiser opinar até sobre isso. Então passo a ler o restante deste descritivo e depois, se houver dúvidas, também cá estou para explicar. Portanto, este projeto de requalificação e reordenamento do tráfego, além da rotunda prevista e já aprovada no IC2, implicará apenas pequenas obras de pavimentação, passeios, baias de estacionamento e a reabertura do cruzamento da Rua do Patronato de Santo António com o IC2, idealmente com uma segunda rotunda próximo do stand da Infama. Portanto, lá embaixo, junto ao IC2, onde antigamente estava aberta esta estrada, existe neste momento um muro de betão, e era esse muro de betão que tínhamos que destruir e fazer lá mais uma rotunda. Esta requalificação permitirá resolver os seguintes problemas principais: o congestionamento e, sobretudo, a falta de segurança no deixar e no recolher dos alunos que frequentam a EB23, portanto, através da criação de uma faixa dedicada e devidamente protegida e marcada de Kiss and Go, zona de paragem rápida destinada a deixar e recolher passageiros em segurança sem estacionamento prolongado. 2. No mesmo âmbito do congestionamento, resolver o problema dos pais que levam e trazem os filhos menores para o Patronato de Santo António, assim como dos utentes do continente e, sobretudo, dos habitantes locais que moram nas imediações a sul, portanto, a Rua da Lavoura, a Rua do Matoso, pois têm que aguardar pelos que largam e recolhem na EB23, habitualmente parados em segunda fila. Portanto, este atraso é imenso e que ainda têm que dar a volta ou no continente ou próximo do Patronato e voltar para trás, passando novamente pelo mesmo tráfego. E mais um parênteses aqui, eu convido, antes que me volte a esquecer, eu convido todos vocês a fazerem este exercício, porque parece que, para não ser só um ou dois a ver estas coisas, de manhã, tipo 8h25 até às 9h20, estacionem ali junto à Amazónia, saem do carro, vão ali ver como é que aquilo acontece, porque de facto é caótico e as pessoas que têm que de facto passar ali por este martírio é muito desagradável e é uma falta de segurança que até um dia destes acontecer ou um problema com uma criança ou um problema de choques de carros ali naquela zona. Permite também, ponto 3, resolver o desordenamento de trânsito e no espaço indefinido, mais uma vez, entre a rotunda e a entrada para a escola, pois ninguém sabe onde se posicionar para apanhar as diferentes direções.
Permite também, o número 4, resolver o problema da sinistralidade na conhecida curva do Corval, portanto, mais acima, próximo do Café do Ferro, devido ao excesso de velocidade adquirido na reta entre o Cavaco e Falcos. A segunda rotunda, junto à Infama, inibirá desta forma os automobilistas de ganhar velocidade que não controlam na curva seguinte. Temos registros de inúmeros acidentes muito graves e fatais neste local. Em número 5, libertar algum trânsito desta entrada caótica no IC2 proveniente de quase toda a zona sudoeste da vila, que não tem outra alternativa, especialmente após proibir em sentido vertical na rua José Pereira Tavares, mais uma vez na rua que sobe do Cruzeiro para o Canto, que neste momento é em sentido proibido. Número 6, resolver ainda o problema da falta de estacionamento em toda esta zona para professores, funcionários e pais de alunos que neste momento ocupam o espaço do continente. Número 7, permite ainda aprofundir o agravamento de toda esta confusão, congestionamento e desorganização do trânsito, falta de segurança e de estacionamento, antes que o novo centro de saúde se relocalize dentro de cerca de 2 anos, que eu prevejo que seja cerca de 1 ano para a construção. Sr. Presidente, se já foi adjudicado, também há de começar qualquer dia, em breve, não é? 1 ano para a construção é o que estava previsto. Não sei se ainda é o que se mantém com este construtor, não é? Portanto, 1 ano de construção, mais 1 ano para fazer a transfega de todo o equipamento e pessoas, já estou a ser... Pronto, eu penso que dentro de 2 anos aquilo comece a funcionar. Número 8. Considerar esta requalificação no projeto da também requalificação da EB23, que está neste momento em curso, e caso seja necessário utilizar algum terreno limítrofe da mesma para otimização, incluir desde já no seu planeamento. O planeamento que é desconhecido o projeto da EB23 do público e penso que até desta junta de freguesia. Caso nós o conhecêssemos, não é? Poderíamos também opinar acerca da nossa pretensão de evoluir esta mesma escola para acomodar aqui em um eventual ensino secundário, aproveitando o terreno que virá a ser ocupado com um novo centro de saúde. Mais um parênteses aqui, se me permite, que é o seguinte: ainda há bocado falámos no centro de saúde, também já falámos aqui na rotunda e na escola. Há um projeto para a escola que nós desconhecemos. Eu, enquanto também representante da Associação de Pais, isto é um desabafo, não é uma crítica, minimamente uma crítica aqui à nossa Assembleia ou ao Executivo sequer, mas de facto acho que não envolve a população. Portanto, quando nós estamos a falar de requalificar uma escola, que não é o caso da EB23, deveria, penso eu, contar com a população, ou pelo menos com a equipa docente, e nós também termos alguma coisa a dizer sobre isso, porque, em caso contrário, cada associação, cada empresa, e neste caso, seja o continente, seja a escola, seja o centro de saúde, seja o patronato como ali, cada um só vê dentro do seu território, das suas portas para dentro. Quem, no fundo, tem que ver isto de uma forma aérea, que chegue ali e consiga dizer assim, para isto funcionar aqui bem, sem comprometer as outras infraestruturas aqui à volta, nós temos que desenhar isto de maneira que tudo isto conviva numa certa harmonia, segurança e todas as qualidades que acabei aqui de demonstrar. Portanto, uma vez que o Centro de Saúde vai arrancar, uma vez que estas obras e o projeto da escola está em curso, é de todo oportuno que se reveja esta zona circundante ali nesta zona do Cavaco. Depois fazia aqui alusão às imagens que aqui tinha, mas face ao exposto, portanto, propõe-se que esta matéria seja assumida como uma prioridade comum, mobilizando os diferentes órgãos autárquicos, uma vez mais, Câmara Municipal, Junta de Freguesia e demais entidades, no sentido de promover uma solução que salvaguarde a segurança, melhore a mobilidade e contribua para o bem-estar desta população. Ok?
Ok? Muito obrigado e boa noite a todos. Penso que esta é a minha última intervenção. Obrigado. Muito obrigado, Sr. João Mendes. Passo a palavra ao Sr. Filipe Marques. Muito rapidamente, só deixar aqui um ponto em relação a esta iniciativa do João e da AD. Apesar de, por princípio, nós concordarmos e acharmos que é importante tudo aquilo que contribui para o desenvolvimento da União de Freguesias e tudo mais, e sem dúvidas que há ali uma necessidade premente de resolver aquela situação e dar um arranjo àquela rua e àquela situação. Atendendo àquilo que o Sr. Presidente disse no início desta Assembleia, em que está a ser desenvolvido um projeto e esse projeto ainda foi apresentado como aquilo que o João Mendes estava a dizer ainda agora em relação a isto, achamos que não tirando o mérito nem a pertinência da ideia, porque achamos que é importante vermos o que é que está a ser feito em termos de desenvolvimento antes de tomarmos uma posição deste género, vamos nos abster neste ponto. Muito obrigado. No regimento está previsto, na ausência do Presidente, uma de vocês tem que assumir. É a primeira secretária neste caso. E agora tem que fazer a votação, não é? Para fazer a votação. Ok. Passo a palavra ao Sr. Presidente. Sim, mais uma vez, já tínhamos conversado sobre este assunto e a Junta de Freguesia vai acompanhar o que a Assembleia decidir. Neste ponto, não estão convictos tal como no ponto anterior, até porque está a ser feito um estudo para aquela zona. Não sei se vai ser tal e qual que vamos apresentar aqui, mas eu deixo isso para quem percebe o assunto. E quando falamos de mobilidade e segurança, eu não consigo dizer se isto é mais seguro que o que lá está neste momento. Pode ser mais seguro para umas coisas, mas menos seguro para outras. Por isso, vamos deixar quem é, na minha opinião, quem percebe do assunto, quem tem estudos para isso, para fazer um trabalho para nos apresentar, nós depois podemos discordar ou concordar. Em relação ao projeto da escola, João, eu tive conhecimento do projeto. O projeto já entra na DGEST, uma primeira fase do projeto. Não tem ainda especialidades, falta lá uma série de coisitas, mas já se consegue perceber mais ou menos. Mas a intervenção na escola vai muito uma intervenção, não é uma intervenção estrutural. É dar mais condições, vai ter mais salas, com o espaço que existe neste momento, porque há espaço que não está a ser utilizado neste momento. Sei que a biblioteca vai ser deslocalizada onde está para outro local e nesse local vão nascer mais salas. A escola vai aumentar a capacidade. Neste momento, estamos a falar de uma escola que tem 140 alunos, mais ou menos metade na capacidade. Por isso, aumentar muito mais também a escola. Eu acho que também temos uma oportunidade de deixar aqui assim uma infraestrutura que cative as pessoas, os miúdos, os professores, para termos um corpo docente estável e com isso então chamar mais crianças, mais adolescentes para esta escola. E penso que este projeto que a Câmara está a fazer, para desenvolver, não sei quem é que eles ouviram. Só me apresentaram já a versão que me enviada para a GEST. Não sei se ouviram os docentes, se não ouviram, mas penso que sim. Só o diretor. Pronto, ok, diretora, mas penso que há uma pessoa que deve ter ouvido da escola e também isto, acredito que tenha sido um processo que foi um bocadinho contra-relógio. Pelo que sei também foi entregue na GEST mesmo no último momento. A empresa projetista só entregou os elementos no último dia
Não houve muita coisa a fazer, mas claro, já tem para ser revistos, para ser revisitados e estamos cá para isso. Agora, em relação ao ordenamento do trânsito na parte exterior, poderíamos aguardar que venha agora da Câmara, não obstante, não, podemos mandar na mesma esta sugestão para a Câmara olhar para isto. Só mais uma coisa, João, em relação ao presenciarmos o que acontece na hora de ponta, isto acontece em todo lado. Não é um problema só da escola das 3 primeiras da Costa. Acontece em todo lado por vezes mencionadas como hora de ponta. Mas não é mencionar as coisas, se não temos aí avenidas enormes que vão ser usadas uma hora por dia, ou meia hora por dia, e depois estão ali assim. Devemos sim fazer o melhor possível com o que temos e também nos desabituarmos de toda a gente levar os miúdos à escola à porta de carro. Isso eu também falo. Também levei uma filha à escola durante muito tempo. Agora deixo cá em cima e levar a pé. Mesmo quando está a chover. Vê se eles acordam também. Enquanto chegam lá a pé, estavam acordando. Mas é mesmo uma situação que acontece em todo lado. Acontece na Soares Baixa, acontece na Feira de Castro, acontece na Feira da Silva, acontece na escola que está ali perto de Santa Luzia, na escola primária, que é uma primária, em Copujães, que é um caos terrível à hora de ponta. Nunca vamos conseguir resolver totalmente, mas sim, esta sugestão de João iria melhorar muito, e penso que o que a Câmara está a fazer, também já vai muito de encontro ao que está aqui. Não inclui a rotunda a sul, está fora, não, É do outro motivo. não inclui a rotunda a sul. Penso que nós, enquanto junto, enquanto União de Freguesias, a lutar por uma nova rotunda, antes desta, porque a nível de segurança faz muito mais sentido devemos lutar pela rotunda, ou pelas duas, nos semáforos de Pinheirense, que é uma rotunda que também faz todo sentido. Também há muitos acidentes lá, e era preciso também termos, não há sequer uma passagem de peões ali assim. Há coisas que temos que reivindicar e que lutar. Esta aqui das amarelas, mas não seria a minha prioridade. Mas lá está, a Assembleia decidir, a gente acompanha e estamos cá para também fazermos a vossa voz chegar à Câmara Municipal. Obrigado. Só um pequeno esclarecimento, não querendo, mas para não demorar mais tempo. Faça favor, João. Ok, obrigado. O projeto é um esboço. É óbvio que depois tem que ser trabalhado tecnicamente para viabilizar o que for necessário. A questão de projetarmos isso para os dias ou para as horas de ponta é que, assim, nos outros lados acontece porque as coisas não são previstas também dessa maneira. Porque se forem previstas quando estão a ser desenvolvidas e pensando daqui a 20 anos, portanto, nós vamos resolver esse problema agora. E é nesse sentido que eu proponho, antes que nos imponham um projeto, sermos nós e dizermos o que é que nós queremos para aqui e sermos nós a apresentarmos um projeto, com as devidas, obviamente, com as devidas correções que elas vão exigir. E só a terceira coisa que é sobre a rotunda mais a sul. A rotunda mais a sul é sobretudo para cortar o trânsito, para que depois não haja os acidentes na curva do Corval. Mas se não, é assim, nós temos que às vezes pedir um bocadinho mais para depois ir ter qualquer coisa. Se não nos derem a rotunda, mas deixarmos abrir a estrada lá em baixo, pelo menos tem um escoamento do trânsito para a UIC2, e depois pode não virar para trás, pode só seguir em frente e depois virar quando tiver a hipótese. Mas pelo menos permite escoar este trânsito para a UIC2, evitando que eles voltem outra vez para trás e voltem à mesma rotunda do Cavalo. Mas eu deixei mesmo isso para os técnicos que tratam de trânsito e de segurança. E se nós formos usar, se calhar, a previsão daqui a 20 anos, vamos ter para reduzir as coisas. Daqui a 20 anos, se calhar, infelizmente estamos a ter cada vez menos nascimentos e cada vez temos uma população mais envelhecida. Daqui a 20 anos vamos ter menos gente e não sei. Mas isso, alguém há de saber isso, não somos nós, certamente. Mas, mais uma vez, reforço, João, estamos aqui para apoiar a vossa pretensão e em boa hora, porque está, neste momento a Comissão está com isso em cima da mesa
E isto pode até, dar alguma ideia que eles não tenham, isto acho que é bem boa altura e acho que a Assembleia vai fazer chegar isto à Câmara Municipal para olharem também para estas ideias e se acharem que sim, então avançar com elas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. João Carlos. Sr. Filipe Marques, faça favor. Em relação muito rapidamente, duas coisinhas muito rápidas. A primeira era, o José falou que já há um esboço ou um projeto da qualificação da escola. Assim que possível, assim que houver algo em concreto, mas o meu objetivo, que nos faça, por favor, que nos faça chegar a isso para nós também podermos estar informados e consultarmos e até talvez opinar e se calhar emitir mais alguma opinião acerca disso. Outra coisa que eu queria dizer muito rapidamente, Sr. Presidente, tenho que agradecer que foi muito bem substituído pelo primeiro secretário, por isso. Muito obrigado, Sr. Filipe Marques. Ora bem, relativamente então a este ponto número 6, a proposta de recomendação também apresentada, vamos proceder à respectiva votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Esta proposta de recomendação relativa ao ponto número 6 foi devidamente aprovada com 6 abstenções, peço desculpa, com 7 abstenções e 6 votos a favor. Passamos então de imediato ao ponto número 7, que é o último ponto desta nossa Assembleia de hoje, também proposta de recomendação apresentada pelo grupo de eleitos pelo PS. Alargamento da oferta educativa da Escola EB23 Dr. José Pereira Tavares ao ensino secundário, 10º, 11º e 12º anos de escolaridade. Quem se inscreve? Tem a palavra a Vera Rosa. Boa noite a todos, boa noite Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Senhores e Senhoras membros da Assembleia, caros fregueses. Antes de entrarmos na discussão detalhada deste ponto, permite-me fazer uma breve introdução ao tema de hoje que trazemos a esta Assembleia e que consideramos de grande importância para o futuro da nossa comunidade. Falamos da necessidade de reforçar a oferta educativa da nossa freguesia, em particular através da possibilidade de alargar o percurso formativo da nossa escola EB23 José Pereira Tavares ao ensino secundário. Esta não é apenas uma questão educativa, é também uma questão de coesão territorial, de igualdade de oportunidades e de qualidade de vida para as nossas famílias. Atualmente, muitos dos nossos jovens são obrigados a deslocar-se diariamente para outras localidades para prosseguir os seus estudos, o que implica custos, desgaste e muitas vezes condiciona o seu percurso escolar. Ao mesmo tempo, temos na nossa freguesia uma escola que se tem afirmado pela sua qualidade, pelo seu empenho da sua comunidade educativa, pelas suas condições que já oferece. Por isso, faz todo sentido questionarmos se não estarão reunidas todas as condições para dar o passo seguinte. A possibilidade de permitir que os alunos completem todo o seu percurso escolar no mesmo estabelecimento pode contribuir para uma maior estabilidade, melhores resultados educativos e um reforço do sentimento de pertença à comunidade. Mas mais do que isso, estamos também a falar de uma medida que pode valorizar o nosso território, ajudar a fixar jovens e famílias e contribuir para o desenvolvimento social e económico da freguesia.
O que aqui propomos é, antes de mais, um passo responsável. Que esta Assembleia recomende às entidades competentes a avaliação desta possibilidade, através de estudos técnicos, análise de procura e envolvimento da comunidade educativa. Queremos que esta seja uma decisão informada, participada e pensada a longo prazo. É neste espírito construtivo que trazemos este tema a debate, certos de que todos partilhamos o objetivo comum de construir uma freguesia com mais oportunidades e melhor futuro para os nossos jovens. Muito obrigada. Muito obrigado, Vera. Pergunto se há mais alguma inscrição para este ponto. Faça o favor, Simão. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve. É só para constar que é inédito, que eu vou dizer. Eu e o caríssimo Filipe estamos de acordo. A proposta tem boas bases. Eu sou alumni da EB23. É uma escola para a qual tenho maior respeito e admiração, tanto uma parte pessoal. Insisti com os meus pais para poder estudar para lá e não ir diretamente para Oliveira, porque efetivamente acho que é uma das mais nobres instituições que temos na União, mas por ter algumas ressalvas, só ressalvas a nível de funcionamento, como é que esta proposta efetivamente vai ser aplicada, vou-me abster. Não porque não concordo com esta evolução e porque, como o Filipe disse bem da nossa proposta, quero dar espaço para isto crescer e depois de perceber que existe esse tipo de bases, poder então apoiar a 100%, porque há aqui uma incompatibilidade legal. Isto não é da competência da União de Freguesia, isto não é da competência da autarquia, isto é do Ministério da Educação e quanto muito da Parques Escolares. Não tem nada a ver com estas instituições públicas. Por esse motivo e somente por isso, faço já aqui a minha declaração de voto, abstenho-me, mas se for possível fazer isto, terá todo o meu apoio. Muito obrigado. Muito obrigado, Simão, pela sua intervenção. O Sr. Presidente quer comentar? Mais uma vez, é mais uma situação proposta pela recomendação da Assembleia de Freguesia. A Junta de Freguesia acompanhará o que for aqui decidido. Seria muito bom ter um ensino secundário no nosso território. Primeiro, vamos fazer as obras na escola, isso é o mais importante. E depois, então, se já não temos capacidade para isso, mas está sendo uma decisão da gesto, mas nós temos a nossa parte que é reivindicar e também queremos ser aqui alunos, não é? Mas sim, vamos, tal como nos processos anteriores, a Junta de Freguesia acompanhará o que a Assembleia decidir. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dado não existirem mais inscrições para debater este ponto, vamos proceder de imediato à sua votação. Por conseguinte, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Três abstenções, não é? E 10, ok. Por conseguinte, relativamente a este ponto número 7, esta proposta, ela foi devidamente aprovada com 3 abstenções e 10 votos a favor. Chegamos, por conseguinte, ao fim da análise e discussão destes 7 pontos que faziam parte da convocatória para esta nossa Assembleia de hoje. Vamos, por conseguinte, dar por terminados os nossos trabalhos de hoje, mas antes que isso aconteça, e como sempre, solicito autorização para a aprovação da ata por minuta. Creio que não há ninguém a votar contra. Por
conseguinte fica aprovada a ata por minuta. Assim sendo, resta-me desejar a todos vós um bom regresso a vossas casas. Voltaremos a encontrar-nos para uma próxima Assembleia, como já foi devidamente informado através de edital, mas eu vou relembrar, a nossa próxima Assembleia terá lugar no dia 22 de junho, é uma segunda-feira, e será no edifício da Junta de Freguesia de Travanca, isto iniciando-se um processo de descentralização dos nossos trabalhos, conforme foi devidamente falado e aprovado por maioria. Por conseguinte, estamos todos de parabéns, vamos proceder à descentralização e, por conseguinte, estimados amigos, então, para este motivo, até ao próximo dia 22 de junho. Boa noite a todos.